alguém perguntar por mim, diz que foi por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro e se houver motivo é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro e se houver motivo é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói, o meu peito me rói, eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Estamos começando mais uma edição do Afron Talks. O Afron Talks tem o objetivo de dar visibilidade para pessoas negras exporem seus conteúdos. E essa edição ela é muito especial e ao mesmo tempo muito sentida por todos nós, porque nós tivemos uma perda muito significativa da equipe do Afron Talks, que foi a Verinha. Na verdade, não só da equipe, né? Ela era uma pessoa espetacular, foi ela que me deu aquelas boas-vindas tão calorosas. Então, esse programa é especial para ela também, onde é que ela estiver. Antes de mais nada, a gente precisa falar um pouquinho dos nossos parceiros, porque são eles que fazem tudo isso acontecer, que é o Ubuntu Finanças, Pérola Negra by Zezé, Postmetria, Vandal, Divas Black, Território da Beleza, Baladão e Fagundes Advogados, Êxito Segurança, Icon Contabilidade e Caldos Quentes e Elo. Essa edição ela é especial também porque agosto nós falamos, comemoramos os Dias dos Pais, e nessa edição a gente vai falar sobre paternidade e a formação de filhos empoderados. E dando muito um viés sobre como olhar da negritude para essa temática, né? Porque como eu e o Márcio antes falávamos, o quanto muitas vezes existe um padrão, né, do branco sobre este olhar, sobre paternidade, e não se discute o olhar do negro neste papel. Então a gente vai trazer essa temática buscando dar visibilidade também para um tema tão especial para nós. E o nosso apresentado, o nosso Afron Talker dessa edição é o Márcio Chagas. Ele é ex-árbitro de futebol, educador físico, atualmente trabalha como comentarista de arbitragem no Grupo RBS, pós-graduado e pai de duas crianças maravilhosas, né? Boa noite. De duas crianças maravilhosas, do Miguel, que tem 6 anos, e da Joana, que tem 2. E eu acho que isso modifica bastante a questão, principalmente da paternidade, né? Do olhar do homem, né? Porque a gente, infelizmente, é um fato, a gente é criado num ambiente extremamente machista, racista, preconceituoso, isso é fato. E muito do que a gente aprende no nosso desenvolvimento, ele é reproduzido de forma naturalizada. E quando se é pai, a gente tem uma preocupação muito grande com relação ao que os nossos filhos passarão. Né? E eu acho que o objetivo desse bate-papo é exatamente seguir essa linha, né? Não botar dedo em ferida, mas também abordar algumas temáticas que normalmente a gente não gosta de falar. Né? Que é essa questão da preocupação que se tem com os nossos filhos, coisas que eu e muitos de vocês com certeza devem ter passado ao longo da vida. E a falta de informação
e a abordagem do assunto dentro de casa, de combate a essa doença, essa covardia que é o racismo, a gente enfrenta ao longo da vida por anos. Perfeito. Ótima abertura, né? Márcio, eu gostaria de começar te perguntando, porque muitas vezes, né, quando a gente começa a analisar as nossas famílias, e aí trazendo muito o olhar da negritude para isso, a gente tem muito relação matriarcal, né? As mães, tias, avós são muito referências. Então, às vezes, a figura paterna, ela acaba não estando presente ou muitas vezes ela se faz ausente. Então, eu queria saber como foi a tua relação com a figura paterna, como isso, de alguma maneira, se influenciou ou não positivamente para a forma como tu lida hoje com os teus filhos. Bom, na realidade, meus pais, a minha mãe está aqui, eu sou filho de meu pai faleceu, 2 funcionários públicos, né? A minha mãe professora, meu pai era engenheiro, meu pai estava sempre viajando, porque ele era engenheiro do DAER e tal, ele não se fazia tão presente como a minha mãe e a minha avó. Então eu fui basicamente criado muito mais pela minha mãe e pela minha avó, né? Meu pai era casado com a minha mãe, mas ele não se fazia tão presente porque ele trabalhou muitos anos no interior também. Então em determinado momento ele nos via de 10 em 10 dias. Nós tínhamos um respeito muito grande e também um medo muito grande do meu pai, porque esse pouco contato que nós tínhamos com meu pai, às vezes tinha aquela informação que nós aprontávamos, né? E eu acho que já se imagina o que iria acontecer. Mas também tinha a questão da amizade, da lealdade, que era um ponto super positivo. Então, óbvio que meu pai sempre foi um cara presente, sempre foi um cara atuante dentro de casa, e eu tenho uma lembrança muito positiva dele, porque nos momentos mais difíceis que eu tive, principalmente no enfrentamento de racismo, o meu pai se fez presente e me abriu a mente em determinadas situações. E uma delas foi um caso bem importante, que foi na minha adolescência, num período bem importante de autoafirmação, onde eu comecei a ter os primeiros relacionamentos com as meninas, e com a primeira namorada que eu tive, que era uma menina branca, quer dizer, ela é, porque ela é viva ainda. Nós namoramos durante 4, 5 meses de se encontrar. E aí chegou um determinado momento que eu quis perguntar. Eu perguntei pra ela, nós somos o quê? E ela me disse, não, nós somos namorados e tal. Tá, mas eu não vou na tua casa, tu não vai na minha casa? Não, mas esse final de semana tu vai na minha casa. E foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida. Eu tinha 16 anos, quando eu entrei na casa dela pela primeira vez, a tia que estava fazendo o almoço gritou da cozinha, este negro está autorizado a entrar aqui. Eu não tive resposta naquele momento, eu simplesmente virei as costas e disse, não seja por isso, e fui embora. A minha mãe ficou sabendo dessa história em 2014, quando eu tive coragem de falar. Porque não é uma situação nem um pouco fácil, é muito delicado. E quando eu cheguei em casa, o tempo de sair e voltar para casa foi uma meia hora. A minha mãe me perguntou, já brigaram de novo? Eu disse, brigamos. Mas com o meu pai eu consegui ter essa abertura de conversar com ele. E o meu pai, até hoje eu lembro assim, meu pai foi me buscar, eu jogava basquete na época, e ele me perguntou, eu falei pra ele, pai, eu tenho que conversar um negócio muito sério contigo. A primeira reação dele foi, tu engravidou essa guria? Eu disse, não foi isso. Aí ele sacou na hora. A segunda alternativa, né, é racismo, eu disse, é. E ele me fez 2 questionamentos que eu guardo até hoje, assim, com muito carinho. Essa pergunta que ele fez, que foi uma reflexão que eu tento trazer para os meus filhos. Óbvio que eles são muito crianças ainda, mas um dia eu vou ter que ter esse papo com eles. Meu pai me perguntou assim, tu acha que essa menina está contigo porque ela gosta de ti ou porque ela quer afrontar a família dela? Eu disse, eu não sei. E aí ele me disse assim, essa resposta está em ti. Quando tu tiver essa resposta, tu toma a decisão que tu achar mais cabível. Porque se tu fizer o que eu gostaria que tu fizesse agora, eu vou acabar brigando contigo. E como teu pai, eu não quero que tu brigue comigo, porque eu quero que tu me tenha como um amigo o resto da vida. E é isso que eu quero com os meus filhos também. Tu falasse, né, sobre como o racismo, de alguma maneira, ele influencia, né? Não tem como não influenciar nas nossas vidas.
E justamente por esses ensinamentos, né, essas vivências que tu teves, como tu imagina abordar, né, esses assuntos, especificamente falando sobre racismo, e como é ser um pai negro, né, tendo todo esse aporte, porque diferente de homens brancos que são pais, existe uma questão muito forte que é um marcador social, que é a raça, né? Então, como dialogar com todas esse background que traz, né, a vivência da população negra e ao mesmo tempo falar com eles sobre racismo, porque uma hora isso vai acabar acontecendo. Né? Vai à tona, assim, e o Miguel, ele tá aí, brincando. Ele tem 6 anos e vira e mexe, ele saca algumas situações e me pergunta. Ele não entende, eu acho ainda, o que é o racismo, mas ele sabe e sente, né, que ele é uma criança diferente das outras, até porque ele está são ciclos que se repetem, né? A mesma situação que aconteceu comigo ao longo da minha vida, de ser o único dentro de determinados espaços, acontece com os meus filhos também. Por quê? Na preocupação da gente buscar espaços melhores para os nossos filhos, a gente acaba caindo em espaços embranquecidos. Consequentemente, quem dita, né, a história e os privilégios são os brancos, né, que até hoje nos roubam uma história e nos negam, né, todo o contexto histórico de construção do nosso país. Eu vou te dizer, sinceramente, assim, é um trabalho que eu tenho feito quase que diário ainda, né? Eu já me privei muito de ir em vários lugares para não ter esse olhar de desprezo, para não ter esse cotovelaço, né, que eles gostam de fazer quando a gente entra em determinados espaços, porque a gente sempre é visto ou como um jogador de futebol ou um cantor de pagode. Não que isso seja um demérito, mas já tem um pré-conceito e um estereótipo estabelecidos por eles, porque na realidade parece que a gente não pode ser outra coisa a não ser isso. A gente não pode ser um médico, a gente não pode ser um dentista, não pode ser um advogado. O padrão é estabelecido por um espaço extremamente embranquecido. E isso é uma luta constante. Não é fácil, mas com os ensinamentos que eu tive da minha família, dos meus pais, eu acredito que a questão amorosa, ela também ajuda bastante nesse enfrentamento diário que consequentemente eles vão ter futuramente, até porque o pai deles vai ser mencionado em algum espaço, né? Porque esse é o teu pai é o cara daquelas bananas que colocaram no carro. Eu sei que vai ter um cara sacana que vai mencionar isso aí um dia pro meu filho. E eu tenho que preparar ele para isso, porque eu não quero que meu filho daqui a pouco se meta numa briga, assim como ele pode bater, ele pode apanhar. Né? E eu tenho que dar um ensinamento para ele de saber lidar com esse tipo de situação, porque o covarde, ele gosta de agir dessa maneira. Eu acho que um dos grandes ensinamentos ou enfrentamentos do racismo é a elevação da autoestima das nossas crianças, né? E eu vejo que tu trabalha muito forte isso com a representatividade, por exemplo, de Wakanda, Pantera Negra. E como é isso para eles, assim, principalmente para o Miguel, e como eles te veem, porque tu também é uma figura mediatizada. Então, qual é essa relação que eles estabelecem com a questão da representatividade? O Miguel eu tento fazer, não, porque ele vai ser o que ele quiser. Mas eu tento colocar nele tudo que eu gostaria de ter sido quando eu era criança, né? De usar um Black Power, de usar as roupas afro ou a roupa que fosse. Óbvio que tinha a questão financeira também, que não tinha, era o que tinha e fim de papo. Mas oportunizar e fazer com que ele se veja como uma criança negra. Porque não adianta a gente ser negro de cor e não se enxergar como tal. E ele consegue se enxergar porque se ele vier aqui e tu perguntar para ele qual é a cor dele, ele vai te dizer que ele é negro. E a minha filha também, ela não fala ainda muito bem, ela tem só 2 anos, mas eu trabalho bastante essa questão da autoestima, porque é uma coisa que pesa bastante na gente, porque um preto nunca ele é o ator principal em nada, a gente sempre é preterido nos espaços. E isso não é nem um pouco legal, isso com o tempo a gente vai vendo o quanto a gente adoece mentalmente com essa questão de ser um coadjuvante.
E nas relações, principalmente, e isso pesa bastante também na relação afetiva com o parceiro, com a parceira, porque, pô, eu nunca fui um cara padrão bonito. Então, por quê? Porque as pessoas não diziam que eu era uma pessoa bonita. Diziam que meu nariz era feio, que meu cabelo era feio, que minha boca era feia. E quando eu descobri realmente que eu poderia me sentir uma pessoa bonita, foi quando eu comecei a frequentar os espaços de negritude. Que no meu tempo era o Kizomba, era o Bis, era o Floresta Aurora, Evolução, e até não, e as escolas de samba, né, que a gente olhava para o lado assim, tem gente igual a mim. Pô, isso não tem preço. Quando a gente se descobre e as pessoas nos enxergam como realmente a gente é, né? Pô, eu sou preto, velho. Eu sou bonito, sim. As pessoas negras me acham bonita. Se eles não me acham bonito, nunca me acharam, o problema é deles. Então tem uma quebra de paradigma, tem um determinado momento na vida que a gente se desvenda dessa cortina. Eu demorei 17 anos para acontecer isso na minha vida. Porque até então, sempre nessa preocupação dos meus pais de nos inserir num ambiente de melhor oportunidade, eu acabava sempre caindo num ambiente embranquecido, onde eu e os meus irmãos, a gente não era padrão de beleza absolutamente para nada, né? Nós éramos os patinhos feios e um peixe fora d'água. Até sobre isso, assim, é muito difícil tu não ter uma identidade muito clara, e quando tu começa a identificar, ou melhor dizendo, escura, né? Quando tu começa a se descobrir e se fortalecer, tu começa a te entender nesse mundo que não quer que pessoas negras, elas se sintam empoderadas, né? Então, de que forma tu acredita que vai ser diferente com os teus filhos? Que por toda a construção que tu não teve, ou que tu teve depois de muito tempo, é que isso pode acontecer ou vai acontecer com eles? Na minha época, era difícil de eu ver um filme onde tinham pessoas negras. Eu tenho 43 anos. E eu me lembro que o primeiro filme assim, que eu vi com um elenco negro foi Faça a Coisa Certa, do Spike Lee. E ali tratava um assunto dos negros do Brooklyn, do Harlem, contra os italianos que tinham uma pizzaria e tipo, eles frequentavam aquele ambiente e não se viam dentro daquilo. Tipo assim, vocês estão dentro do nosso bairro e a pizzaria não tem Muhammad Ali pendurado, não tinha nenhuma referência negra que eles pudessem se identificar para entregar o dinheiro deles para eles. Né? Que depois é um assunto que vai ser debatido, que é a questão do black money. Então isso é um negócio que hoje os meus filhos eles conseguem enxergar melhor outros negros presentes, mesmo que sejam poucos, mas eles conseguem enxergar, ainda com aquele estereótipo, né? Do negro malandro ou da negra empregada. Na minha época de guri, os negros que tinham na televisão eram o Mussum, que era um bom vivant e tal, que falava errado, mas que bebia e tal. O Grande Otelo, que participava dos programas do Jô na época. Quem mais? Só. Então, Zezé Mota, Chica da Silva. Então eram poucos referenciais que a gente conseguia, tipo assim, eu quero ser que nem esse aqui. Hoje não. Os meus filhos conseguem enxergar, porque com essa questão de internet, Google e tal, eles têm a possibilidade de enxergar pessoas referenciais que eles possam querer ser iguais. E isso era uma coisa que era privado da gente. A gente não tinha e já era pré-estabelecido pelos nossos laços de amizade quem tu deveria ser. Não, tu é um Mussum. E tinha uma brincadeira bem marcante, que era aquele de pular corda, né? Com quem você pretende se casar? Louro, moreno, negro. Na hora do negro ninguém queria cair. As crianças, não, elas parecem que faziam uma força tremenda para não cair, na hora que a corda não batesse na hora do negro ou sarará. Didi, Dedé, Mussum, não, pulava mais rápido. Né? Porque
Porque o ensinamento daquelas pessoas era de que conviver com um negro seria uma coisa ruim, né? E isso também, dentro do nosso contexto familiar, em determinados momentos, também se falava dessa maneira. Mas essa construção, essa desconstrução vem muito da colonização, do pensamento colonizador que a gente, ao longo da vida, adquiriu, e aos poucos e diariamente a gente tem que ir trabalhando para não se pegar nessa armadilha. Teu filho, Miguel, é modelo, já faz trabalhos. Queria que tu comentasse um pouquinho como surgiu essa ideia, né? E como vocês lidam, eu acho que mais a figura paterna nesse momento, mas como pais, com as responsabilidades que a carreira, enfim, que exige, né, um trabalho, e ao mesmo tempo sem perder esse lado criança, né? Bom, na realidade o Miguel sempre foi um menino muito tímido. Isso a gente só vai descobrir mais adiante o porquê. E uma das maneiras de inserir ele nesse contexto da moda aí, como modelo, foi exatamente para trabalhar essa autoestima dele. E eu acho que deu um resultado positivo, porque eu vira e mexo quando eu converso com ele, eu digo, como tu é bonito e tal, sei o que. Ele diz, papai, tá sempre falando isso. Eu sei, aí ele já sabe. Não que isso não tenha sido um trabalho na minha infância, porque meu pai sempre me achou uma criança bonita. Mas parece que faltava eu escutar de outras pessoas isso para me fortalecer. Até para ter essa aceitação. E do meu guri não, ele é bonito realmente. Dentro da escola dele, ele é a única criança negra e é a única criança que faz trabalhos como modelo. E isso faz com que ele se sinta cada vez mais fortalecido, empoderado. Ele não tem medo de responder hoje em dia. Se algo incomoda, ele fala. E se porventura ele tiver que dividir comigo, ele divide também. Que é a relação que a gente tem que ter de lealdade entre pai e filho, né? Porque a pior coisa que tem é quando tu não consegue ter esse laço e o teu filho busca em uma outra pessoa essa divisão de sentimentos. Então eu tento fazer o máximo possível, eu acompanho ele nos comerciais. Ele fez já umas 5 ou 6 campanhas para as lojas Renner. Desde o ano passado a campanha do Dia dos Pais, aí só se desenrolou assim, só se desenvolveu. E para ele está sendo muito importante. Para mim também está sendo muito importante. Porque eu consigo me enxergar nele e consigo ver o quanto aquilo ali está sendo empoderador para ele não se sentir menos nem mais, mas quando ele tiver uma situação de enfrentamento, ele saiba agir da forma correta. Perfeito. Eu acho que toda essa questão, né, quando tu começa a trabalhar, enfim, enquanto criança, e até para a própria relação que nós, enquanto negros, temos com o dinheiro, como vocês lidam, ou melhor dizendo, ensinam eles, enfim, a menina é mais novinha, né, Joana? Mas como tu ensina ele a pensar essa relação do dinheiro, a estrutura, a ter uma educação financeira qualificada? Eu pareço, às vezes, o pai do Todo Mundo Odeia o Chris. Quando eu falo com ele, ele fala assim, é o Júlio. Papai, não tem dinheiro. Pô, tu nunca tem dinheiro. Não tem dinheiro. Porque senão, às vezes eu até tenho, mas não é sempre. E aí eu digo pra ele assim, por que tu quer ganhar determinada coisa sem que tu tenha feito algo para merecer? E até com a questão do trabalho dele também, o dinheiro dele está na poupança, mas a gente deixa pro final do ano. No final do ano tu escolhe um presente bacana para ti. Porque a gente sabe do quanto nós ainda somos reféns da questão financeira no nosso país, de não saber lidar com a questão do dinheiro. Porque a gente não foi ensinado a ser empreendedor, a gente não foi ensinado a ser um investidor, a gente sempre foi ensinado a ser um trabalhador, prestador de serviço para alguém. Então, essa questão da relação do dinheiro, ela tem que ser trabalhada desde cedo.
porque senão fica tudo muito fácil, né? Ah, pai, eu quero isso, ah, pai, eu não sei o quê, vou no shopping, eu quero aquilo, quero... Não, tu vai ganhar quando tu te comportar bem, quando tu fizer um trabalho, daqui a pouco tu tem o merecimento para realmente ganhar aquele presente lá. Eu acho que a gente está num período de transformação ainda. Eu, sinceramente, é a primeira vez que eu participo de um encontro desses e vejo a quantidade de negros interessados e com tamanho conhecimento de poder passar para outras gerações, né, do que o mundo espera, de como essa questão financeira que a gente é refém há 132 anos, não, 131 anos, desde o pós-abolição, né, que é uma mentira, mas a gente tem ainda que aprender muito com a questão do dinheiro. Nos falta bons exemplos para que a gente consiga se espelhar e, pô, eu quero ser que nem esse cara. E isso não entra na questão nem do esporte, porque eu vejo o pessoal, tanto do futebol como de outras modalidades, como seres de um mundo paralelo. Eles não... São poucos que conseguem enxergar e voltar para as suas origens, preocupados em fazer com que esse contexto social se modifique. Então, para a gente finalizar, eu queria que tu desse algumas dicas práticas para quem está iniciando nesse momento de educação financeira com seus filhos. Como iniciar essa conversa? Quais são as dicas que tu daria? Qualquer 5 centavos é dinheiro, tá? Porque na hora de passar na roleta, no ônibus, se tu não tiver o dinheiro completo, tu não vai passar, ou tu vai te sujeitar a passar por baixo da roleta. Então a gente tem que saber lidar com o mínimo que a gente tiver no bolso, porque aquilo ali é resultado do nosso esforço. Então a gente tem que valorizar todo e qualquer centavo, né? Ele é importante, sim, e se a gente juntar cada centavo por ano, dá uma boa diferença ao longo dos 365 dias do ano. Então é esse conhecimento que a gente tem que ter. Mas, falando assim, abertamente, eu acho que quanto mais a gente procurar pessoas que possam nos auxiliar, né, em questões de investimento, pessoas leais, que possam nos auxiliar na questão de investimento, do que está acontecendo de novidade de aplicações, eu acho que é a melhor maneira possível de conseguir quebrar essa barreira de que nem tem a música do Racionais, né? Preto e dinheiro são palavras rivais. Negativo. Nos deem dinheiro para a gente fazer a diferença, que a gente vai saber fazer a diferença. Nós não somos burros, não. Nos falta uma equidade e uma igualdade de oportunidade para fazer a diferença. Se nos derem, com certeza a gente vai modificar muito desse quadro que a gente rema até hoje. Mas eles sabem o medo e por isso que eles não nos dão essa oportunidade de tentar modificar. E assim eles perpetuam no poder até hoje, mas vai chegar a nossa vez. Márcio, muito obrigada pela tua fala. Eu acho que todo mundo aprendeu um pouquinho. Então, uma salva de palmas, gente. Valeu! Meu nome é Liliane Moraes, eu sou idealizadora do projeto Mará e as bonecas de pano e eu não trabalho só com bonecas, eu trabalho com sonhos. Meu nome é Jason, eu sou afroempreendedor da Ubuntu Finanças. Queria falar um pouquinho sobre nossos produtos. A gente tem uma rentabilidade mais justa, acessível. Patrocinamos o Afrontalks também por conta desse empoderamento financeiro para a população negra. Acho que o palestrante anterior deixou claro o quanto dinheiro é poder e o quanto que a gente precisa se organizar financeiramente para ter um futuro melhor. Eu sou Luciana Rabelo, idealizadora da marca de acessórios Pimenta Mimosa, que nasceu lá em 2015. Eu participo de feiras, de eventos culturais de rua. Os acessórios são todos autorais, feitos por mim e também em família. Se vocês quiserem conhecer meu trabalho um pouquinho melhor, estou nas redes sociais Pimenta Mimosa. Estou no Instagram, estou no Face. Meu nome é Thiago, sou da Cervejaria Implicantes. A gente é uma cervejaria diferente, a gente faz cerveja artesanal, mas a nossa ideia não é só essa, é representatividade de conceito.
A gente faz cervejas que nossos rótulos, a gente faz homenagem a personalidades negras que lutaram contra o racismo e o preconceito. Eu sou a Cacá Mota, sou da Arte Nossa, que nasceu em 2005. Eu trabalho com fios, cordas e miçanga e o conceito é a ancestralidade africana. Eu estou nas redes sociais Arte Nossa, Face e Instagram. Me chamo Kizzy, sou nutricionista e proprietária da marca Quinutris Alimentos Saudáveis. Trabalho com uma linha de produtos integrais, artesanais e funcionais. Sigam a Quinutris Alimentos Saudáveis no Facebook. Eu sou estilista Lisiane Milsberg. Eu tenho a marca Desvendando Estilos, que preza pela cultura afro-brasileira e africana. Eu estou nas redes sociais, Facebook, Instagram, Desvendando.estilos. Meu nome é Arnaldo Neto. Eu sou proprietário do Império da Batata, trabalhamos com batata recheada, temos uma tela entrega na Zona Sul, trabalhamos com 7 sabores. Bom, boa noite, pessoal. É uma grande alegria a Reafro ter-los aqui conosco. Eu sempre digo para as pessoas saírem do seu ponto de acomodação, saírem do seu trabalho, numa noite fria e estarem aqui, é porque elas estão dispostas a transformarem a sociedade numa sociedade mais justa, mais equinânime e com maior oportunidades para o povo negro, né? Isso é muito importante. E estarmos juntos é nos fortalecer mentalmente, espiritualmente e também economicamente. Para enfrentar aí na rua todas as dificuldades, só nós estando juntos. Esse programa de hoje, do Afrontalk, ele é dedicado a Vera Cardoso. A Vera foi uma militante negra importante, uma profissional fantástica, estava cheia de projetos, né, numa fase da vida muito especial, e infelizmente nos deixou. É difícil falar disso agora, porque essa sala está impregnada de Vera Cardoso. Então, onde quer que ela esteja muito bem. E a gente pensou um pouco se a gente iria fazer ou não o programa, e decidimos que sim, porque com certeza se fosse um de nós, a Vera faria, porque as coisas continuam, né? E Vera deixa para nós a força dela de guerreira, de uma mulher determinada. Ela sempre foi uma mulher que, em tudo que ela fez, ela se entregou por inteiro. Então, para nós, embora toda essa ebulição acontecendo aqui, vocês tenham certeza que o coração dessa equipe está apertado, mas isso faz parte da vida, né? Ela, bem dizer, faleceu dormindo, e isso eu sempre digo, não é para qualquer um falecer dormindo. Eu acho que é uma coisa que cada um de nós deseja, né? Ter uma morte tranquila. Por outro lado, nós temos que viver o presente, né? Eu não sei se eu vou estar aqui agora, nenhum de nós sabe se vai chegar em casa, se vai dormir e acordar amanhã. Então, nós temos que nos amar e fazermos hoje, né? Porque amanhã, eu vou fazer amanhã, eu vou dizer que eu amo tal fulano amanhã, eu vou mudar de emprego amanhã, eu vou sair dessa relação tóxica amanhã. É hoje. É hoje que nós temos que fazer as coisas. Não dá para deixar para amanhã, porque amanhã ninguém sabe, não é verdade? Então, nós estamos com vários projetos e a Vera se foi. Mas aonde quer que ela esteja, com certeza ela está torcendo por nós. Muito obrigada, Vera Cardoso. E eu sou a pessoa que fala sobre ancestralidade e a gente fala que
dentro da nossa ancestralidade africana, morrer, e eu falei isso no velório da Vera, é como se fosse uma estação de trem, né? A gente vem seguindo, o trem para, a gente desce e a vida continua. Então, que a gente leve nesse caminho coisas boas, né? E que nós possamos sempre estarmos juntos e ajudarmos um ao outro. Com axé, né? Que o Olodumare a tenha ao seu lado com muita luz, aquela filha de Yansan, que é Yansan, a dona dos ventos, das tempestades, mas também dos mortos, que ela possa dar um bom descanso à sua filha. E eu sempre falo uma frase aqui, racista, ou digo uma palavra racista, para que a gente possa trabalhar. E eu estava vendo o que hoje, aí me passou aqui uma palavra que a gente ouve muito no rádio, na TV, nas conversas, que é denegrir. É muito comum a gente ver isso, né? Denegrir, fulano denegriu, não sei o quê. E denegrir é uma palavra racista, tremendamente racista. Né? Aí eu peguei aqui para ler para vocês, porque está lá no dicionário o que era, né? De acordo com o dicionário, tal, a palavra significa tornar negro ou difamar. Isso é denegrir, né? A expressão é ofensiva porque considera algo negro como negativo. Então, nós temos que ter sempre a resposta a isso. Não, denegrir para ele. Não é bem assim, né? Nós temos que saber o que a gente fala. E quando o outro fala, também saber contrapor. E denegrir é muito, muito comum a gente ouvir. E muitos não se dão conta que é uma expressão racista, sim. Então, a gente pode tentar ver um sinônimo, né? E não utilizar mais esse tipo de expressão e realmente repreender quem o utiliza, falando de onde vem, por que vem, né? Tem várias. Criado mudo, fazer as coisas nas coxas, né? Quando uma coisa é mal feita, isso vem da negritude, porque antigamente os escravos faziam as telhas nas coxas, né? As telhas das casas. Para ficar aquela telha redondinha, eles pegavam o barro e moldavam as telhas. Então é usada essa expressão de uma maneira pejorativa, fazer nas coxas, né? E outras tantas, coisa de preto, serviço de preto, que eu acho que eu falei na outra vez, quando tu quer dizer que um serviço é mal feito, então o cara, isso aí é serviço de preto. Então todas essas expressões racistas a gente tem que combater diariamente, porque se tu deixa passar, elas vão continuar sendo repetidas como se fosse uma coisa normal. Então, a gente tem que, quando ouve essas coisas, não, para um pouquinho. Para tudo, vamos recomeçar, porque a pessoa, às vezes, nem se deu conta, ela ouve e repete. Vai repetindo e não sabe nem a origem daquilo, né? Então, nós temos essa missão, vamos dizer assim, de nos reeducar e também reeducar o outro. Tá ok? Por hoje, então, essas são as dicas da tia Cris Agriot. Obrigada. Meu nome é Jamila, eu sou fisioterapeuta. Eu acho que esse tipo de evento é muito importante para a gente agregar todas as áreas, de todos os conhecimentos, né? Saber que a gente está unido. É bom ouvir a fala dos griots, a fala das outras pessoas sobre as suas vivências e continuar lutando para uma sociedade melhor. Boa noite, eu sou a Luciane Brito, tenho uma empresa de espaço kids itinerante voltado para casamento, formatura, eventos sociais. A ideia é montar o Espaço Kids e os adultos, os pais, possam vir no evento, não deixem de vir, aproveitar. Inclusive o espaço está montado lá no outro galpão. Convido a todos a conhecer.
As redes sociais é @gurizadafaceira, Instagram e Facebook. Eu sou Alex Maker, sou maquiador, especialista em pele negra. Vim aqui para o evento pela diversidade que tem, pela feira, pela entrevistado, para saber da história dele, sobre paternidade, que era bem interessante. E para estar em contato com outros profissionais também, fazer um network que é muito válido aqui no evento. Eu me chamo Daniel Cavalheiro, eu sou proprietário da Academia Fit Club Premium, um espaço de saúde que fica na Avenida Jardim Cristófaro, número 30, aqui no Moinhos de Vento. E lá a gente trabalha, além da questão estética, principalmente a questão da saúde. Desenvolvo também um trabalho como personal trainer, que vocês podem acompanhar no Instagram Daniel Cavalheiro. E também o nosso trabalho da academia, que é desenvolvido não só com os exercícios físicos, mas também com ginástica laboral. Bom, a Frontalks é um evento que foi precursor aqui, né? Fomentando Black Money, estimulando o afroempreendedorismo, e eu tenho certeza que é super importante. Todo mundo que frequenta, todo mundo que expõe aqui sabe da importância. Eu sou o Léo Ribeiro e eu criei a Léo Ribeiro Consultoria e Assessoria de Empoderamento Negro. E o objetivo da consultoria é passar muito conhecimento para afroempreendedores, para estudantes negros, profissionais de diversas áreas, e eu espero que encontrar alguns clientes por aqui ou pessoas que simplesmente precisam de alguma ajuda. O pessoal que me conhece sabe que eu estou sempre aberto a dar dicas e tal. Me sigam lá nas redes sociais, Léo Ribeiro Consultor. É uma grata satisfação e mais uma vez estar participando do Afrotalks, né, como empreendedora negra, há mais de 30 anos dentro dessa cidade de Porto Alegre, com a incumbência de deixar as mulheres, né, mais lindas do que já são. Então, são 32 anos de profissão, trabalhando sempre na mesma área e fazendo com que eu me tornasse empreendedora, né, há 24 anos atrás. Então, o Itanajara Fashion Hair completa dia 5 de setembro, 24 anos de uma empresa constituída, né? E me sinto orgulhosa e lisonjeada exatamente por ter conseguido trazer até aqui, diante de tantas dificuldades, né, que enquanto empreendedores negros nós encontramos, tantas batalhas para serem vencidas, né, tantos preconceitos, tantas pessoas que não gostariam que a gente estivesse ocupando o nosso lugar, né, que a gente tivesse um lugar de fala. E a gente consegue isso exatamente porque a gente é persistente, porque a gente gosta, a gente sabe o quanto é importante a autoestima, né, da mulher, do homem, né, negro principalmente, porque a gente sabe a dificuldade que nós presenciamos no dia a dia. E para falar mais um pouquinho do Itanajara, né, eu acho que muita gente já ouviu falar, a gente vem durante esse tempo todo trabalhando especificamente com cabelos afros, cabelos crespos, né, mas não que a gente não atenda a todo tipo de cabelo. Porque sempre dizem, né, que quem trabalha com cabelo crespo, cabelo afro, atende todos os tipos de cabelo. Então, essa é o nosso histórico, né? Só que, de um tempo para cá, eu acho que mais ou menos uns 2 anos, né, eu fui apresentada a Reafra através da minha amiga Cristina, que já tinha esse sonho, né, de fazer com que o afroempreendedorismo tivesse um protagonismo real, né, de fato. E me encantei com a ideia, né, e viemos trazendo a nossa empresa sempre com as mesmas dificuldades de sempre, né, buscando clientes, buscando pessoas, né, exatamente para poder manter o nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que o trabalho parece que chega um tempo assim, meio que estaciona, né? Então, a gente tem essa necessidade de mudar, né? E foi essa necessidade de mudar, essa vontade de mudar e trazer mais uma pessoa para dar essa continuidade, que no caso é o meu filho Douglas que está aqui, que nós resolvemos, então, modificar o formato de atendimento do Itanajara Fashion Hair. Então, com isso, o que a gente vai proporcionar? A gente vai proporcionar que no espaço Itanajara Fashion Hair, que até hoje, até já alguns dias atrás, ainda era o Itanajara Fashion Hair, tem um novo formato de atendimento,
né? Então, nós trocamos tudo, né? Nós trocamos o visual, nós trocamos o nome, nós trocamos o espaço físico, não o local, mas o espaço físico, né? Fizemos uma reforma e adequamos esse salão exatamente para poder fazer com que aquele profissional autônomo, né, da área de beleza, né? Manicure, cabeleireiros, maquiadores, né? Pessoal da estética, depilação, tenha um lugar, né, que ele possa simplesmente ir lá atender o seu cliente, vai marcar um horário, ele não tem um local fixo para atender, mas ele, por ser autônomo, ele vai levar esse cliente até o espaço do Itanajara Beauty Salon, que agora esse é o nome, vai atender esse cliente, vai receber a comissão o valor desse cliente, vai embora, né, sem a preocupação de ter que, né, pagar aluguel, pagar luz, pagar funcionário, né, pagar, enfim, todas as despesas que a gente tem que pagar. Então, eu acho que com isso a gente consegue abrir mais um espaço para autônomos, profissionais, para empreendedores. Na realidade, todos os autônomos eles passam a ser empreendedores individuais, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Gostaria até de agradecer a Cristina, porque realmente a gente tem essa dificuldade de entender isso, né? Eu vim com essa ideia, eu sonhei isso, né? Chamei um profissional também da Reafro, o Léo, e eu pedi ao Léo, que é profissional do marketing, Léo, eu tenho esse sonho e eu quero saber se isso é possível. E o Léo disse, Rita, isso é possível. E nós vamos fazer isso e a gente conseguiu realizar. Com a ajuda do Léo, com a ajuda da Dina Prats, né, na contabilidade, e estamos aí. Então, a partir do dia 14 de setembro, que é onde será comemorado os 24 anos do antigo Itanajara Fashion Hair e a partir de agora Itanajara Beauty Salon, nós estaremos comemorando então e inaugurando esse espaço. Tá? Então, todos aqueles profissionais da área da beleza que sejam autônomos, que não tenham seus espaços e que queiram atender os seus clientes, por favor, nos visitem, nos procurem e participem conosco. Né? Eu gostaria que o Douglas também, o Douglas é meu filho, né? Então é aquela coisa do empreendimento familiar, né? Que dá continuidade, mas que dá uma continuidade de fato, né? Não é aquela coisa de, eu vou trazer mais um para trabalhar comigo, sem estar formalizado. Nós realmente nos preocupamos com isso. Lá no Itanajara Beauty Salon, mudou, nós mudamos, assim como todo mundo mudou, estamos passando por uma transição, assim como todas as mulheres estão passando por uma transição capilar, e isso nós estamos apoiando lá também. Então eu conto com a presença de todos, nem que seja apenas para tirar dúvidas, Chama no Instagram, chama no Facebook, chama no WhatsApp do salão e nós vamos tirar todas as dúvidas com vocês. Fizemos as transições juntos com vocês, dia a dia passando, dando um toquezinho, passando creme, passando shampoo bomba caseiro, bota babosa, tira babosa, bota óleo, tira óleo. Nós vamos fazer tudo junto com vocês, ok? Buscando o sucesso, buscando a beleza da mulher negra, buscando a beleza de todas. Obrigado. O Itanajara Beauty Salon fica na rua Ramiro Barcelos, 1982, sala 105, no Bonfim, bem próximo ali ao Hospital de Clínicas. Então, nós atendemos de terça a sábado, das 8 da manhã às 19. Esperamos todos lá. Tem o telefone 3028-3291 e temos um WhatsApp também, 985-53-4514. É um prazer, esse convite é um momento ímpar, né? A gente conseguir juntar toda a nossa negritude de Porto Alegre, que toda não, né? Mas eu vejo assim que o nosso futuro está aqui, né? A juventude está aqui, os velhos também estão aqui, nós, né? Meu nome é Henrique Carvalho, eu sou músico, sou operador de áudio, produtor musical também, né? E só com um breve relato, assim, conto para vocês que eu iniciei em 89, né? Participando de um grupo de mulheres negras que se chama Yadudu, né? A partir de 89, lá pelos anos 90, montei a banda Motivos Óbvios, 2000 a banda Casa da Sogra, toquei com Luiz Wagner, toquei com Junior Marvin do Wailers, toquei com o Clube do Balanço, né? Só para dar assim, uma faceta que músico trabalha muito. Né, o músico tem aquele estereótipo, né, de não trabalhar. E
a gente tem que mudar isso, né? E hoje em dia, né, eu sou sócio, né, juntamente com a minha sócia Carol Velhinho, tem uma produtora de áudio, né? A qual a gente trabalha com áudios publicitários, né? A gente trabalha com jingles, com spots, com VT, sonorização. E um dos grandes trabalhos que a gente acabou de fazer foi a trilha do Caso do Homem Errado, né? Da Camila de Moraes, que está bombando aí, né? Além disso, eu tenho trabalhado com músicos, né, da cena de Porto Alegre, né? Particularmente, assim, tem ficado muito bacana, né? Trabalhei com o Dionísio, Paulo Dionísio, que cantou agora, o Geda. Finalizei o disco que vai sair agora do Sulpapo Poético, né? Fiz um CD de lendas africanas do Mico Louros, que foi para a França agora. Tem os trabalhos do Rodrigo Rodrigues, né? Então, essa produtora se chama Graviola Estúdio, né? E a gente está conseguindo, através da Graviola, realizar um sonho, né? E eu acho que é isso, né? O sonho da gente conseguir concretizar o músico, o artista, também faz parte do Black Money, né? Que o Black Money é aquilo, é a valorização do empreendimento afro, né? Ou seja, a gente tem que fazer o dinheiro rodar na nossa mão, né? A gente tem que consumir a nossa gente. Um exemplo que eu tenho aqui hoje, esse tênis aqui é da 470, que é uma banda de Porto Alegre. A minha esposa, ela compra da Pimenta Mimosa. A gente se alimenta de uma afroempreendedora, que é a Rô, que faz comidas para a gente. Então, eu acho que isso é fundamental, que a gente consuma os nossos produtos, né? Outra coisa também que a gente precisa é qualificar os nossos produtos, né? Isso faz parte do Black Money também. A gente precisa fazer workshops, a gente precisa estar nos eventos, a gente precisa trocar experiências, porque trocar experiências também é um atalho para o sucesso, né? Porque através das experiências a gente conta as vitórias, a gente conta as derrotas que a gente tem quanto empresa também. Isso é importante porque às vezes a pessoa abre um negócio e tem problemas com funcionário, tem problemas burocráticos, tem problemas de sede e tudo mais. Então, muitas vezes a troca de experiência ajuda no sucesso da outra empresa. E eu acho que o Black Money é isso também. É a gente se capacitar, a gente qualificar os nossos produtos para um mercado competitivo, né? Que a gente vê aí e tem dado os resultados, né? Eu vejo assim, por exemplo, a gente tem exemplos aqui na música em Porto Alegre, até posso citar uma amiga minha, Ana Anadi, ela ganhou o Grammy Latino, né? Isso é muito importante, uma mulher negra gaúcha, porto-alegrense, ganhou um Grammy Latino, né? Então a gente tem potencial, né? Agora há pouco eu gravei uma banda, a Rude, a banda eles colocaram, através do trabalho que eles fizeram, conseguiram alavancar o trabalho deles no Music Box, Multishow. Então a gente tem trabalhos aqui para potencial, tanto mão de obra quanto profissionais, né? E eu queria deixar só o contato lá da Graviola, que é um estúdio que está à disposição de todos, né? Que é graviola.arte.br, né? Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Shabba-dabba-dab-to-you, 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 shabba-dabba-dab-to-you. Ei, se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. Teatro, boate, cinema, qualquer prazer não satisfaz. Palavra, figura de espanto, quanto na terra tento descansar. Mas tudo que se tem não representa nada. Tá na cara que o jovem tem seu automóvel. O tudo que se tem não representa tudo. O puro conteúdo é consideração.
de consideração. Quem não vê, não gosta de consideração. Quem não